Olá pessoal, mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar de missão, visão e valores. Tem tudo a ver com estratégia da empresa, com planejamento estratégico. Pessoal, antes de começar, deixa o teu like, tá? Te inscreve no canal, dá uma procurada que com certeza você vai encontrar muitos vídeos que são muito úteis na sua jornada, no seu caminho rumo à sua aprovação. Baixa o PDF, todos os meus vídeos têm PDF para você acompanhar, sempre tem exercícios, tá? E deixa um comentário no final aí, depois que você assistir, nem que seja só um pontinho, tá? Isso já ajuda o professor aqui no crescimento do canal, tá bom? Pessoal, missão, visão e valores, tá? É uma das coisas mais importantes. A princípio, você entra numa empresa ou entra num site e vê lá naquela aba institucional. Nossa missão é, nossa visão é, nossos valores, missão. Aí tem lá, preparar com excelência candidatos a concursos públicos. Por exemplo, a missão da loja do concurseiro, né? Que eu sou diretor, temos o canal também no YouTube da Loja do Concurseiro, sensacional, tá? Então, preparar com excelência candidatos a concursos públicos. Isso é uma frase, é uma declaração, mas ela não é uma frase só para enfeitar o site. Ela é uma das maiores orientações que a empresa dá para todos aqueles que trabalham nela, que constroem ela. Outra frase que você vê lá, nossa visão é ser reconhecido como o melhor preparatório do Brasil. Ser reconhecido como o melhor preparatório do Brasil. Essa é a visão da loja do concurseiro, tá? Então, é uma frase super importante também. Super importante também. E os valores? Excelência, responsabilidade, tá? Resiliência, entre outros, são valores. Mas o que vem a ser tudo isso dentro, tá, de uma empresa, de um planejamento estratégico? Vamos fazer uma leitura, vamos falar um pouquinho e vamos fazer exercícios para ver como as bancas cobram isso. É sempre bem tranquilo, tá bom? Então, olha, pessoal, a missão, a visão e os valores. A missão, a visão e os valores de uma empresa ou de uma organização pública, privada, são conceitos estratégicos, tá? Que servem para nortear todas as decisões da empresa, tá? Elas são as maiores orientações que uma empresa que uma empresa tem. São conceitos criados pela alta cúpula da empresa. Isso porque, desenvolvendo o que está por trás desses conceitos, você define as bases da empresa, tá? Como se estivesse descrevendo os fundamentos da personalidade da organização, a identidade da organização. Uma vez definidos a missão, a visão e os valores, eles funcionam como uma bússola para direcionar para a tomada de decisão. Além disso, quando juntos, missão, visão e valores, essas declarações estratégicas formam a base da identidade e da cultura organizacional de uma empresa e fornecem orientação para seus esforços e objetivos. É importante você saber inicialmente, antes de adentrar ao conceito de cada um, a diferenciar, principalmente missão e visão, que é o que cai em prova para diferenciar um do outro. Você precisa saber que esses três conceitos, eles são a chave para dar o direcionamento, tá, da empresa. As maiores orientações que os donos, que a alta cúpula da empresa tem para dar para todos aqueles que formam aquela empresa, tá bom? Bem, e a missão? A missão, pessoal, é uma declaração, ou seja, é uma frase, vamos dizer assim. Mas não é uma frase qualquer. A missão é uma declaração que define o propósito fundamental da empresa.
ela também define a razão de ser, a razão de existir, razão de ser, razão de existir da empresa. Para que existe essa empresa? Para preparar com excelência candidatos a concursos públicos. Ela responde a frase, a declaração de missão, a pergunta: por que a empresa existe e o que ela faz? Tá? Preparar com excelência candidatos a concursos públicos. Então, ela existe, tá, para preparar candidatos, tá? É isso que ela faz. A missão articula as atividades principais da empresa nessa frase e muitas vezes destaca o valor que ela busca oferecer aos clientes, excelência. O valor que ela busca oferecer aos clientes, colaboradores e à sociedade em geral. Normalmente, dentro de uma frase de missão, você coloca alguns valores dentro. Olha só aqui um exemplo de frase de missão, que nesse caso aqui é da empresa Nike, tá? Nesse caso aqui é da empresa Nike, tá? O que diz aqui? Trazer inspiração e inovação para cada atleta do mundo. É a razão de ser, é a razão de existir, é o propósito fundamental, a razão de ter sido criada a Nike, para trazer inspiração e inovação para cada atleta do mundo. A razão de ser, a razão de existir, o propósito fundamental, o propósito existencial. Ele não fala essencial, propósito, tá? Mas é o propósito de existir. Falou em propósito, raciocina propósito de existir. Preparar com excelência candidatos a concursos públicos. Então aqui nós trabalhamos com palavra-chave. Falou em propósito, falou em razão de existir, falou em razão de ser, já sabe que é missão, tá bom? Agora vamos falar de visão. A visão também é uma declaração, também é uma frase. Por exemplo, ser reconhecido como o melhor curso preparatório para concursos. Ser o melhor curso preparatório para concurso. Tá? É uma frase que descreve a aspiração de longo prazo da empresa. Ela responde à pergunta: como a empresa deseja ser percebida no futuro? A visão fornece uma imagem inspiradora e orientadora, representando o estado futuro desejado que a organização busca alcançar. Ser a melhor empresa de varejo do Brasil é a visão das lojas americanas. Já a Nike, de novo, tá? Eu escolhi dessa vez a Nike, ser uma referência em artigos esportivos, mantendo assim um vínculo com a qualidade de vida e de pessoas, tá? Então, pessoal, ser uma referência. Você vai perceber que quase sempre, ou sempre, que começa com C, tá? Ela é visão. Ser a melhor, ser referência, ser reconhecido. Sempre vai estar implícito esse reconhecido. Ser reconhecido como referência. Ser a melhor empresa de varejo do Brasil. Ser reconhecido como a melhor empresa. Tá? Então, visão é uma aspiração de longo prazo. Ela representa um estado futuro desejado. É aquilo que a gente almeja, uma imagem de futuro. Bem, tem mais um detalhe aqui antes de falar de valores. A visão, ela é criada para um período de tempo pré-determinado. Por exemplo, a Petrobras tinha assim: ser a sexta maior visão, né? Empresa de energia do mundo. Ou vamos dizer que a Petrobras consiga ser a sexta. Ela vai dizer ser a quinta. Tá entendendo? Então a visão, ela é criada para um período de tempo pré-determinado. Visão 2030, depois a visão 2040, é o que a empresa almeja para aquele ano. Portanto, a visão pode mudar ao longo do tempo,
de acordo com o momento que a organização se encontra. Bem, já a missão, idealmente, presta bem atenção no que eu vou dizer, idealmente deve ser duradoura e não mudar frequentemente. No entanto, em certas circunstâncias, pode ser necessário revisar e atualizar a missão de uma empresa. É muito pesado. Tem uma questão da FCC, tem uma questão da ESAF, antiga, que ele diz assim, a missão ela é atemporal e a visão é temporal. Pessoal, isso é perigoso, viu? Hoje uma questão dessa dava um belo do recurso, porque ela não é atemporal, tá? Realmente, ela tem que ser duradoura. Normalmente não muda, verdade. Uma empresa, se ela é criada para fazer ter um propósito de existir, ela vai ter aquele mesmo propósito durante a vida toda. Mas, por exemplo, nessa mudança de globalização, de tecnologia, muitas vezes a empresa muda a sua razão de existir. O cara trabalhava com uma coisa muito analógica, ele muda para uma coisa totalmente digital e muda a missão, a razão de ser, de existir. Então, você não encontra questões recentes com essa informação. Tem que ter muito cuidado. É tipo com questões antigamente que dizia a ética ela é imutável e a moral é imutável. Não, toda ciência muda muito pouco, mas a ética é uma ciência. Ela pode mudar, muda pouco, mas dizer que é imutável não é, tá bom? Então cuidado. Eu não gosto muito dessa história de a missão é atemporal e a visão é temporal. É que a visão é criada, sim, para um período de tempo pré-determinado. Ela é temporal. Mas a missão, ela idealmente deve ser duradoura e não mudar frequentemente. Mas em certas circunstâncias, pode sim ser mudada, revisada, alterada. Valores, pessoal. Valores. Tá? Os valores são os princípios que regem as atitudes e decisões de um negócio. Se a empresa definiu seus valores como ética, responsabilidade, respeito, significa que a empresa, os donos, a alta cúpula definiu que esses são os valores, os princípios que devem orientar todas as decisões das pessoas. E é isso que a sociedade pode esperar da nossa empresa. Então, são padrões de conduta que orientam o comportamento do indivíduo nos negócios, tá bom? Valores são princípios que regem as atitudes e decisões de um negócio. Vamos fazer agora algumas questões, tá? Sobre missão, visão, tá? E valores. Bem, olha só, pessoal, no meu site, você já sabe, você encontra cursos super direcionados, noções de administração, noções de arquivologia, gestão de pessoas, administração de materiais, administração pública, tudo gravado nesse mesmo modelo, sempre com muito exercício, tá bom? Temos também os nossos Quebrando a Banca, tá? Cada vez eu estou inserindo mais cursos, né? Sebrasp, todo poderoso Sebrasp, toda poderosa FGV, a OCP, tá? Entre outros. Dá uma olhadinha lá, que com certeza vai mudar, pessoal. Você vai ganhar tempo, porque se você ficar estudando só com aquele bolão de PDF, você mesmo tentando descobrir as coisas, sem ninguém te direcionando, cortando, te dando atalhos, é mais complicado, tá? Esse aqui é um investimento que vale muito a pena, com certeza para você. Lá no meu site, petroniocastro.com.br. Olha a nossa primeira questão. Uma questão de 2024 da banca IBFC. A banca IBFC adora uma lacuna, tá? É uma das poucas bancas que colocam essa coisa de preencher lacunas. Baseado nas definições que envolve o planejamento estratégico, complete a frase corretamente. Aí ficou fácil. É a razão da existência da empresa. A frase é uma declaração que representa a razão de existir,
a razão de ser. Visão? Não, só pode ser a missão, tá bom? Missão é a razão de existir, é a razão de ser, é o propósito, tá bom? Vamos da segunda questão. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa, tá? Cuidado, viu? Essa palavra propósito, ela é muito importante. Ela sempre vai estar atrelada à palavra missão. Cuidado que os caras fazem pegadinha. Propósito é sempre missão. Porque você tem que pensar propósito, mas como propósito de existir. Senão eles criam pegadinhas, tipo assim, ó. A visão representa como a empresa, tipo assim, a visão representa o propósito da empresa. Ou seja, como ela quer ser reconhecida no futuro. Parece fazer sentido, mas a palavra propósito não pode estar associada à palavra visão, tá? A palavra propósito sempre estará associada à palavra missão. Cuidado. Vamos de segunda questão, tá? A ação desordenada gera incertezas que podem comprometer o alcance dos objetivos organizacionais, gerar desperdícios de recursos e afetar o desempenho dos colaboradores. Nesse sentido, é importante que a organização declare em suas diretrizes organizacionais o que? A sua condição futura desejada para um período definido, devendo esta declaração estar expressa em, tá? Ele quer saber a condição futura desejada para um período definido. Por exemplo, ser a 6ª maior empresa de petróleo do mundo, ser o melhor curso preparatório do Brasil, é a sua condição futura desejada. Ou seja, ele está falando de visão. Está falando de visão, moleza, essa nossa questão. Vamos de terceira questão. No planejamento estratégico, essa questão é boa. A entidade define ou revê a sua missão, que é a situação que ela pretende estar em um período de tempo definido. Já está errado. Por quê, professor? Porque isso aqui é a visão. Do planejamento estratégico, a entidade define ou revê a sua visão. Visão que nada mais é do que a situação que ela pretende estar em um período de tempo. E sua visão não é visão, e sua missão, que é o propósito de ela existir e seu papel na sociedade. E também define os seus valores, que são os princípios que delineiam suas decisões. Nesse caso, está certinho, tá? Os valores são princípios que delineiam, tá? Que orientam as suas decisões. Mas o item está errado, porque ele inverteu. A situação que a empresa pretende estar em um período de tempo definido é a visão e o propósito é a missão. Tranquilo, né, pessoal? Essa é aquela aula basicona, fácil, mas cai em qualquer banca. Veja, um FGV, auditor, cai, não tem jeito. É muito comum ele dar essas frases, que geralmente é do próprio órgão que ele está fazendo o concurso. Por isso que é importante, se você está fazendo o concurso da Petrobras, vai lá olhar a missão e a visão. Está fazendo o concurso do TSE, vai lá olhar qual é a missão e a visão do TSE. Está fazendo o concurso da Caixa, vai lá olhar qual é a missão e a visão da Caixa. Mas olha, ele vai dar uma frase que começa com ser referência. Acabou a questão. Você não pode errar uma questão dessa. Em um determinado contexto no Brasil, a Controladoria Geral do Município, CGM, apresenta-se como central em seu planejamento a ideia de ser referência na atuação preventiva, na promoção de ambiente ético
e na responsabilização, blá, 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 blá. Considerando-se as noções de planejamento nas organizações públicas, a declaração refere-se ao conceito de esta CGM quer ser referência na preparação de candidatos na área de administração. Ser referência é quem ela quer ser quando crescer. Então só pode ser visão. Só pode ser visão. Começou com ser referência, você já sabe que a resposta é visão. Outra questão aqui, tá? Da Universidade Federal de Goiás, de 2024. O ponto de partida de um planejamento estratégico é definir o propósito de uma organização. Conceitualmente, definir o propósito da organização é o mesmo que definir o quê? Propósito tem a ver com o quê? Propósito tem a ver com missão. Propósito tem a ver com missão. Definir a razão de existir, tá? Definir a razão de ser. Definir o propósito é a missão. Sexta questão traz uma frase. Em um hotel localizado na região turística do litoral piauiense, olha aqui, Santana do Piauí, tá? Há um grande quadro na recepção escrito: proporcionar momentos inesquecíveis de conforto, segurança, lazer e férias inigualáveis. A partir da leitura do quadro, pode-se dizer que trata-se do quê? Pessoal, quando tem essas frases, tá? Ou é missão ou é visão, não é o resto. Só que ele não quer ser reconhecido como o melhor hotel, ele não quer ser reconhecido como o local onde as pessoas têm momentos inesquecíveis. Não, ele existe para quê? Nosso hotel existe, a razão de existir, para proporcionar momentos inesquecíveis de conforto, segurança, lazer. Então nós existimos para te proporcionar uma ótima preparação. Então isso aqui só pode ser a razão de existir. O propósito só pode ser o quê? A missão desse hotel, a missão da empresa, tá bom? Não tem a ver como ele quer ser reconhecido. Ser reconhecido como um local inesquecível. Opa, ser reconhecido seria visão, mas nós existimos para te proporcionar momentos inesquecíveis. É a razão de existir, é a nossa missão. A sétima questão, tá? Também do Piauí, diz assim: trata-se da descrição congruente do que a organização faz e o negócio, tá, no qual ela está inserida. Aí ele entrega o ouro. Olha o que ele diz aqui: é a finalidade da existência da organização, a razão de existir. Associa-se diretamente aos objetivos institucionais e às razões pelas quais ela foi criada, representada pela razão de ser. Cuidado que esse pedacinho aqui, que está diretamente ligado ao objetivo institucional, tu pode ficar achando que é visão, mas pelo amor de Deus, nosso objetivo é criar um curso. Não é o resultado que eu quero ser reconhecido no futuro. Olha quantas palavras-chave. Finalidade de existir, razão de existir. Considerando essas informações, é correto afirmar que as características se referem a um dos elementos do planejamento estratégico, chamado razão de ser da empresa, razão de existir. Só pode ser, mais uma vez, uma declaração de missão. Tá bom? Mais uma vez, declaração de missão. Temos uma outra questão que ele traz uma frase, tá? É uma questão do Sebrasp de 2024. Suponha que no sítio eletrônico, no site de determinada instituição de fomento à pós-graduação, conste a seguinte frase entre as informações acerca da instituição: fomentar a pós-graduação no país, apoiar a pós-graduação no país a partir da concessão de bolsas e de recursos financeiros para estimular blá, 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 blá.
Nesse caso, é correto considerar que a frase ela é uma declaração de missão da instituição por constituir um propósito orientador de sua atuação? Ou será que isso é visão? Para que existe essa instituição de fomento? Para fomentar. É a razão de existir desta instituição, fomentar a pós-graduação. Se é a razão de existir, é a missão? Claro que é a missão. Não é ser reconhecida como uma instituição, a melhor instituição, a maior que apoia a pós-graduação. Não. Nós existimos, nós somos uma instituição de fomento. Nós existimos para fomentar. Só pode ser a nossa missão. Pessoal, lembrando, lá no meu site tem muitos quebrando a banca. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá, pessoal? Fica com Deus e até o próximo. Valeu!